Seja muito bem-vindo ao programa direto do plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco e a minha convidada de hoje, você já observa no plano aberto, é uma colega de profissão. Daqui a pouquinho eu vou falar detalhes sobre a sua biografia, a sua trajetória aqui na Câmara Municipal. Mas antes de apresentá-la, eu queria que você que está me assistindo pelo YouTube, nós temos um sininho que você pode ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Ali você vai encontrar o Jornal Câmara Notícias, o Acontece Osasco. Nós temos as audiências públicas, as sessões solenes, ordinárias, extraordinárias, enfim. É o poder legislativo mais completo do Brasil, com uma grade robusta, que vai trazer para vocês tudo o que acontece no ambiente legislativo. E o nosso objetivo é esse, prestação de serviços, utilidade pública e um jornalismo sem pautas viciadas, focado na verdade. É por essa razão que você pode também, inclusive, curtir a nossa fanpage, TV Câmara Osasco. Se você estiver acompanhando a TV Câmara Osasco também pelo Instagram, lá você vai encontrar, assim, Câmara Osasco. E nós temos um departamento de jornalismo que divulga todos os nossos stories, as publicações, a agenda da semana, ou seja, você consegue encontrar tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo, nas nossas principais mídias sociais. Feitas as devidas apresentações, eu queria que vocês agora acompanhassem um pouquinho da trajetória de uma colega de trabalho, porque ela também é jornalista. E quando iniciou nessa casa, também já teve a oportunidade de apresentar alguns programas. Já tem uma larga experiência no jornalismo e agora ela é política, na essência, e tem feito um mandato irrepreensível, abraçando muitas pautas, e evidentemente que você vai ter a oportunidade de conhecer, quem não conhece, nós já conhecemos, boa parte da população osasquense conhece, mas como o nosso programa é muito rotativo, então tem pessoas que vai ter a oportunidade de conhecer agora Elza Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Direto do Plenário, ela que faz parte do Podemos, não é isso? É isso, muito obrigada, que carinho estar aqui, que coisa boa estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Elza Oliveira, Elza, nós temos 4 partidos com 3 representantes aqui na Câmara Municipal de Osasco. O Podemos também conseguiu repetir esse feito, né? 3 parlamentares. Você faz parte dessa bancada do Podemos. E durante a sua trajetória, né, tanto no jornalismo como na política, você sempre esteve muito atuante nas duas frentes, né? Na sua paixão, que é o jornalismo, e agora nessa empreitada da política. Eu queria que você falasse um pouquinho e se apresentasse também. Eu vou deixar que a própria Elza fale sobre o currículo dela, principalmente dos cargos que ela ocupa aqui na Câmara Municipal, que ela tem muito mais propriedade para falar do que eu e muito mais vivência. Então, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua biografia, das empreitadas que você assumiu, inclusive dos cargos aqui, né, que a gente sabe que da Câmara é bem eclético, bem robusto e bem intenso também. Que prazer estar aqui, que prazer poder falar um pouquinho da nossa história, né? Porque as pessoas que nos acompanham, às vezes, nas sessões, né, que é algo muito formal, a gente, às vezes, não consegue demonstrar tudo o que a gente faz, qual é o nosso trabalho. Então, essa é uma oportunidade que o Legislativo abre para todos os vereadores, né, eleitos e aqueles que já estão aqui há bastante tempo. Bom, como você bem disse, eu sou jornalista, foi a profissão que eu escolhi para a minha vida, que eu amo, né? Mas depois disso, eu fiz uma especialização, que foi uma MBA em Gestão Governamental, na Escola Paulista de Direito. Conheci pessoas incríveis, eu acho que esses cursos são importantes para que a gente faça também network, conheça outras cidades, enfim, outras pessoas públicas, para que a gente troque figurinhas, né? Eu falo que os municípios eles só mudam de tamanho, porque os problemas, infelizmente, são sempre os mesmos. Depois, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de cidades, e também foi muito importante para a minha vida pública e ajudou muito. Então, depois do jornalismo, veio essas 2 formações para que a gente pudesse fazer assim uma somatória. Eu também fui uma das aprovadas no Renova BR, que é uma das entidades mais importantes, uma das escolas de política, de formação de políticos mais importantes do nosso país. Mas eu tenho que dizer aqui que o finalzinho da formação bateu exatamente com o início da campanha. Então, eu tive que deixar um pouquinho de lado, mas pretendo, no próximo ano, retomar
para ter, de fato, aí o final da minha formação. Mas é uma bagagem muito importante que a gente precisa ter. Eu sempre falo o seguinte, né, que não importa o que você escolha, o que você vai fazer para fazer na sua vida. O importante é que você tenha paixão pelo que você faz, mas, acima de tudo, dedicação. E a política exige isso também. Então, para a política, sim, nós precisamos nos preparar. Tá? E é isso. Você quer que eu já emende aqui o que a gente faz na Câmara? Como é que depois dessa esplêndida apresentação, você percebe que a Câmara Municipal de Osasco, nós temos parlamentares com um currículo bem extenso. Alguns já passaram por aqui, e a Elza não é diferente. É uma mulher preparadíssima para ocupar esse cargo. Nós estamos falando de uma das maiores cidades do Brasil. E aqui na Câmara Municipal você tem algumas responsabilidades também. Queria que você falasse, começando por trabalho e renda, que é o que muitas das pessoas estão nos acompanhando. Eu gostaria, inclusive, de ter a oportunidade, né, de ter um bom trabalho, um bom emprego. Passa por uma série de fatores, qualificação, oportunidades, gestão. E a Câmara Municipal ela tem realizado, inclusive, algumas audiências públicas, tem elaborado alguns projetos que têm ajudado, inclusive, ao Executivo nesse sentido. E também sobre a questão das mulheres. Você sempre tem uma pessoa muito envolvida com as questões, essas pautas voltadas para as mulheres. Nós temos uma frente aqui, parlamentar, de mulheres atuantes, que debate inúmeros assuntos que impactam direto na vida das mulheres, infelizmente. Eu costumo sempre dizer, Elza, que o Brasil é o 5º país do mundo que sofre com feminicídio. Nós não éramos para estarmos nessa estatística, mas é uma realidade. Por isso que é importante ter mulheres atuantes nessas causas para debater esses assuntos, para que a lei possa ser cumprida verdadeiramente. Fala um pouquinho das frentes que você tem aqui na Câmara de Osasco. É muito importante a gente ter essa oportunidade aqui, né, de falar do nosso trabalho que a gente vem desempenhando aqui na Câmara Municipal. Aqui eu presido a Comissão de Economia e Finanças, que é uma das principais aqui da casa. Inclusive, nesses últimos dias aqui, né, de todos os anos, a gente tem aí a votação da lei orçamentária anual. Então, nós temos as audiências públicas que são fundamentais para que a gente possa discutir aonde que a gente vai investir os 5 bilhões que a nossa cidade tem de recursos. Como você bem disse aqui, e sempre vem falando muito, nós somos a 2ª cidade mais rica do estado de São Paulo, a gente só perde para a capital. Então, a gente precisa entender e priorizar, ou seja, é como uma casa, né? A gente recebe o nosso salário, a gente precisa pagar a conta de luz, de água, a gente precisa fazer compra, a gente precisa comprar as roupas dos filhos, a gente precisa gastar com os mantimentos, tem muitas coisas. A mesma coisa é uma cidade. Uma cidade tem essa arrecadação, mas ela precisa entender quais políticas públicas serão prioridades, né? Mas precisa investir em tudo. Tudo é fundamental para uma cidade ir para frente. Então, saúde, educação, assistência social, enfim, a gente tem tantas políticas que são importantes e fundamentais. Então, a gente precisa discutir isso, e a gente faz essa discussão na lei orçamentária anual, e aí eu estou presidindo essa comissão. Eu presido também a Comissão da Criança, Adolescente, Juventude e Mulher, onde a gente recebe muitas denúncias, onde a gente precisa acompanhar muitos casos. Eu falei aqui na semana passada de um caso de abandono de uma criança, e eu venho acompanhando esse caso. Hoje, inclusive, eu falarei na tribuna sobre esse desfecho, porque a gente precisa dar satisfação para a população daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. E aí, atrelado a isso, existe a Frente Parlamentar de Geração de Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico, do qual eu sou presidente também, e sou a criadora dessa frente parlamentar, porque eu tive a oportunidade de ser secretária de Trabalho, Emprego e Renda e também secretária de Assistência Social. São 15 anos de vida pública, e a gente, nesse intervalo todo, a gente tem a oportunidade aí de ocupar alguns espaços e, sem dúvida, aprender muito. Então, eu trouxe para a Câmara Municipal essa discussão, porque não precisa ser uma discussão apenas do legislativo. A geração de emprego, renda e manter a cidade em constante desenvolvimento econômico é uma responsabilidade também do legislativo. A gente tem várias empresas hoje que comandam a cidade de Osasco, e aí gerando recursos, gerando capital, gerando dinheiro para que a cidade esteja sempre em progresso, mas a gente também precisa conversar com essas empresas para que elas abram o espaço
para empregar a população de Osasco. Nós temos vários unicórnios aqui, que são empresas de tecnologia, mas que hoje, até por ser de tecnologia, contratam pessoas do Brasil inteiro, porque as pessoas podem trabalhar das suas casas, como depois da pandemia aconteceu com vários segmentos. Então, a gente precisa entender que essas empresas também precisam dar oportunidade para a população de Osasco. E, como você disse aqui, dar oportunidade de trabalho passa também pela qualificação e pela educação. Então, a gente precisa, para gerar renda, a gente também precisa preparar essas pessoas para que elas possam ocupar esses espaços. Então, a tecnologia veio e a gente precisa aceitar, de fato, que precisa entender e fazer parte desse mundo. Então, a frente, ela serve justamente para a gente conectar essas sugestões e ideias com o legislativo, mas conectar também com essas empresas e conectar com as pessoas. O que a gente pode fazer para conectar várias ações e aí, de fato, a gente ter a população de Osasco empregada. Então, envolve tudo isso, e é isso que a gente tem feito também. E aí vem, você pediu para que eu falasse, eu estou falando você porque a gente tem essa amizade, esse carinho. São jovens. E ele é muito jovem, né, gente? O nosso homem cabeludo aqui da Câmara. O homem cabeludo aqui da Câmara. Pode dar destaque, viu, gente? Original. Ele, não sei como é que ele faz esse penteado todos os dias, mas ele vem todo engomadinho, todo bonitinho todos os dias. É isso aí. A impressão é que fica, né? É verdade. Então, e você falou muito da questão da mulher, né? Quando a gente vem para o legislativo, nós somos um número muito pequeno ainda de mulheres. Mas Osasco já é uma das câmaras, né, agora, junto com o Itapevi, que a gente fica muito feliz, que também está aumentando o seu número de mulheres no legislativo. É fundamental que a gente tenha espaço na política para poder falar do nosso universo, do nosso mundo. Recentemente, acredito que o ano passado, nós aprovamos o projeto de distribuição gratuita de absorventes na rede municipal aqui na nossa cidade, através do Fundo Social de Solidariedade e através também da saúde. E hoje nós temos as meninas que menstruam muito jovens. A minha pequena menstruou com 9 anos. É uma criança que já pode ser mãe, né? Isso é uma coisa terrível, mas é uma realidade nossa. E aí, hoje a gente tem, em várias áreas vulneráveis, crianças que deixam de ir à escola, e eu falo crianças porque são crianças menstruando. Crianças que deixam de ir à escola porque não têm condições de comprar um absorvente, seus pais não têm condições de comprar um absorvente, porque eles entendem que o absorvente não é a prioridade para quem passa fome, para quem tem necessidade. É difícil. Né? Então, a gente, junto com a educação, com a política pública de educação, foi entendendo o porquê dessas meninas faltarem na escola. Faltarem, inclusive, em épocas de prova, que são importantes, porque estavam menstruadas. E como é que iam para a escola? Usavam tecido, usavam, sabe o quê? Miolo de pão. Nossa. Olha isso. Né, ali vulneráveis a ter infecções terríveis. Então, assim, é muito complicado. Agora, por que é importante a mulher estar nesses espaços? Porque a gente precisa trazer essas pautas que são do nosso universo para serem discutidas aqui. Ai, mas, Elza, isso quer dizer que um vereador homem não pode discutir? Lógico que pode. Tanto que discutiram, tanto que aprovaram, e tanto que foram e são fundamentais nesse processo. Mas ocorre que esse é um universo feminino. E que, por muitos anos, os homens, mesmo tendo suas esposas menstruando, suas filhas menstruando, suas sobrinhas, suas primas, enfim, a família toda, não faz parte do universo deles. Eles não sabem como é menstruar, como é sentir cólica, como é ter uma tensão pré-menstrual, como é sofrer com isso. Então, é natural que eles não trariam esse assunto para que a gente discutisse aqui. É natural que esse processo precisa ser feito por uma mulher. Então, a mulher precisou chegar nesses espaços públicos para que a gente trouxesse essas discussões, e não só essa. A gente precisou discutir importunação sexual, que antes não era crime. Quantas vezes, me arrepia falar, gente, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu peguei ônibus a minha vida inteira. Eu comprei carro, eu já tinha quase 30 anos.
E a vida inteira andando de ônibus, de metrô, de trem, como a maioria da nossa população. Ninguém tem esse privilégio que é poder andar de carro o tempo todo. Todo mundo depende do transporte público. E o quanto eu já passei de importunação sexual? O quanto? O quanto as mulheres já não passaram e continuam passando por isso? Até hoje, né? Até hoje. Então, o que é? Um homem que senta próximo ao nosso ombro e quer... Eu tenho que falar disso aqui, viu? Porque, apesar de ser um assunto que, às vezes, é tabu para muita gente falar, a gente precisa falar porque é uma realidade. Né? De homens que ficam, né, se encostando, o famoso encoxando as mulheres, enfim... já passei por situações dessas. E hoje, graças a um projeto de lei da deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido do qual eu faço parte, uma mulher que eu admiro, que eu tenho, né, total respeito, é um projeto dela que foi aprovado e hoje é lei. Hoje, importunação sexual é crime. E é super importante. E a gente precisa divulgar isso. As mulheres precisam saber que importunação sexual é crime. E hoje, o que é bacana? Eu vejo muitos homens, inclusive, ajudando. Então, se eles percebem, ou se as mulheres percebem, né, no transporte público, qualquer um desses comportamentos, eles imediatamente já podem segurar o indivíduo. Eu não sou a favor de ninguém agir com brutalidade, nada. Simplesmente o motorista tem que parar na primeira delegacia e esse homem tem que ser preso em flagrante. Hoje isso é crime. A gente precisa entender que, olha o quanto a gente precisou evoluir, criar leis. Né? Não devia ser necessário você criar uma lei para isso, porque não deveria ter respeito pelo espaço do outro, pelas mulheres. Ah, mas porque aquela mulher estava usando uma roupa curta? Ah, porque ela estava arrumando decote. Gente, isso não justifica nenhum ato de violência. Nenhum. Onde já se viu? Né? Então, a importância da mulher nesses espaços é para a gente discutir projetos como esses. A gente discute muito também a quantidade de mulheres que são mortas. No mundo, a cada 10 minutos, uma mulher é assassinada. Ninguém ouvia falar de feminicídio. Hoje, infelizmente, a gente precisou criar leis mais severas que ainda precisam ser aprimoradas para que não haja mais esse tipo de morte. Né? Porque a gente está falando de um filho que vai ficar sem a mãe e sem o pai, porque o pai vai ser preso. E aí vai ficar sem a família ali, à mercê de um cuidado, talvez de uma avó, de uma tia, mas não são todos que têm essa oportunidade. Então, assim, é fundamental que a gente discuta isso na política, que a gente discuta isso em todas as políticas públicas, em todas as esferas, que a gente tenha, assim, mais mulheres em todos os parlamentos, para que a gente possa discutir esse tipo de violência e a gente, a partir daí, tentar ter um pouco mais de respeito nos espaços que a gente escolheu. Porque eu sempre digo, lugar de mulher é onde ela quiser. Na política, sim, em qualquer outro espaço. Muito bom, Elza. Parabéns pela sua explanação, é isso mesmo. Por isso que eu digo que, quando existe representatividade, evidentemente que a representação, a eficiência, a eficácia, ela é muito mais propositiva e muito mais atuante, né, em todos os parlamentos do Brasil. E aqui na Câmara a gente tem muito orgulho de ter conseguido, né, claro, a gente gostaria que tivesse muito mais mulheres, né, mas só o fato de a gente já ter pelo menos 4 mulheres, a gente já tem uma representatividade, e essas pautas que você levantou, esses assuntos, são do cotidiano do povo brasileiro. Infelizmente, é uma realidade que acontece. Precisou muitos abusos, muitas mulheres sofrendo para que isso acontecesse. Um absurdo, mas é uma realidade. Você citou uma mulher que eu também tenho uma admiração muito grande, que é a Renata Abreu, né, uma presidente mulher de um partido que hoje é a 5ª força do Brasil, se não me falha a memória. Sim. Não é verdade? Olha só a representatividade do Podemos hoje a nível nacional. E administrado por uma mulher que tem raízes com Osasco. E Osasco, ao longo desses anos, recebeu muitos recursos que foram importantes para desenvolver a saúde, a educação, a infraestrutura, né, as moradias, e passou por projetos que foram encaminhados, emendas, pela deputada Renata Abreu. Sim. Como a gente vai ter agora o Ribamar também
representando a cidade. Já temos o Gerson Pessoa, que virou prefeito, e depois nós temos também o Rogério Santos aqui de Osasco. Então, quanto mais representantes, mais recursos e mais desenvolve a cidade. E eu queria falar exatamente sobre isso agora, Elza. O seu partido elegeu o prefeito que vai ser nomeado a partir de 2025, o Gerson Pessoa, né, que é hoje deputado estadual, e o Rogério conseguiu aí transferir muitos votos, né, inclusive mais de 75%. A força do seu partido, Podemos, ela se deve principalmente dessa composição, essa organização nacional que refletiu não só em Osasco, aqui na região nós tivemos o Teco, né, que foi também uma indicação do Igor, prefeito Igor Soares, não é isso? Exato. Igor Soares. Então, o Podemos está ampliando. Essa organização nacional refletiu aqui em Osasco também. Fala um pouquinho dessa organização liderada por uma mulher, que hoje ela representa muitas mulheres. E quando você fala de um projeto de lei, a gente tem que destacar, porque realmente são pautas voltadas para as mulheres. E, obviamente, uma mulher que lidera um partido do tamanho da envergadura do Podemos tem reflexo em Osasco, a gente observa isso aqui no Parlamento e agora com o prefeito Gerson Pessoa assumindo a legislatura em 2025. Sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de falar da Renata, né? Uma mulher forte, uma mulher dedicada à política, mas a uma política de transformação social. A Renata vem de uma família de políticos, mas de empresários, né? O pai era o Zé Gotinha, que teve também uma história muito bonita aqui na cidade de Osasco, mas a Renata ela poderia ter escolhido cuidar dos bens da família, enfim, uma pessoa que tem, né? Mas não, ela escolheu fazer parte de uma transformação social, né? De uma transformação no nosso país. A Renata é uma mulher forte, uma mulher dedicada. Você chega em Brasília e é impressionante a forma com que ela é articulada. Ela está em reuniões com 40 políticos e só ela ali de mulher, e ela consegue, de maneira muito educada, muito proativa, ali falar da importância que tem, acho que não só o Podemos, mas a política de uma forma geral. Mas o Podemos, em especial, é um partido que era muito pequenininho, era o PTN na época. Eu sou desde essa época em que o Podemos não era Podemos, era PTN. E ninguém acreditava que o Podemos podia virar a potência que virou hoje, né? Mas a Renata, com todo aquele engajamento dela, foi lá e tornou o partido essa potência que é hoje. O partido hoje tem uma fundação, que é a Fundação Podemos, e é uma fundação que prepara as pessoas para a política. Então, eu acho que isso é um diferencial assim, muito grande. Eu mesma já participei de vários cursos oferecidos pelo Podemos. A Renata está sempre ali se reunindo com todo mundo. Nos próximos dias, nós teremos um encontro nacional de prefeitos. E ainda não sou prefeita, não tive essa oportunidade, mas, lógico, que tem que estar nos nossos planos, né? Osasco nunca teve uma mulher prefeita, eu acho que a gente pode pensar nisso. Olha aí, tá vendo? E eu fui convidada para participar desse evento, então estarei lá, vai ter a presença, vai ser aqui em São Paulo. São Paulo vai sediar esse encontro nacional, organizado pela Fundação Podemos. Nós teremos o nosso governador Tarcísio, presença confirmada, também o nosso prefeito de São Paulo, que foi reeleito agora também, Ricardo Nunes, e teremos aí esperamos, né, todos os prefeitos do nosso partido. Então, o Podemos é um partido que prepara as pessoas, e é um partido que nos dá muita liberdade de atuar, né? É um partido de centro, então a gente tem pessoas ainda um pouco para a esquerda, ainda um pouco para a direita, né? Eu, particularmente, penso que o mais importante é fazer política para todo mundo, porque nós temos uma cidade, um país diverso. Não dá para a gente fazer política só para um ou para outro, para quem nos agrada. Não é. A política, no meu ponto de vista, ela é para todo mundo. Enfim, e a Renata, com essa articulação, ela consegue todas as eleições eleger deputados estaduais, deputados federais, né? Você deu um exemplo importante, que foi o Igor, que ainda é o nosso prefeito, está no segundo mandato, até agora o finalzinho desse mês de dezembro, e o Igor foi o prefeito mais bem votado do Brasil.
Na proporção, e ele, né? na proporção. Isso não tem a ver com o tamanho da cidade, com o número de eleitores, lógico, né? Mas, proporcionalmente, ele foi o prefeito com mais votos, né, em todo o nosso país. Uma votação inquestionável, né? Aprovação, isso, né? E a aprovação dele é de 92%. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, ele transformou a cidade de Itapevi, assim como o Rogério Lins vem transformando a cidade de Osasco, e acho que deixa aí o seu legado muito importante, e resultado disso foi a eleição do Gerson Pessoa, com uma votação também extraordinária. E hoje o Gerson é um prefeito, já, né, porque já está eleito, só precisa tomar posse. Sim. Um prefeito e um deputado estadual extraordinário. Eu tenho certeza que vai dar continuidade ao trabalho que o Rogério fez e, sem dúvida, vai nos surpreender positivamente. O Gerson é um cara muito dedicado, um menino estudioso. Ele gosta de estar à frente, de procurar saber, de entender. Então, eu acho que isso vai ser importante para a gente ter uma boa atuação aqui na cidade. E a Renata também é uma das mulheres, uma das deputadas que mais mandou emenda para cá, né? Nós temos hoje 3 vereadores aqui, até aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos, que também faz parte aí do meu partido, e a Lúcia da Saúde. Vocês são maioria, o Carbono tem que bater continência para as mulheres. Né? Verdade, somos maioria no partido, eleitas. E ele é muito... Nossa, o Carbono é excepcional. Assim, a gente tem uma amizade muito importante aqui, a gente sempre fala que aqui dentro não tem essa competição que a gente tem em período eleitoral, que é natural. Aqui dentro nós fazemos de tudo pela nossa cidade. E as coisas só acontecem se a gente tem essa sintonia um com o outro para que a gente aprove os projetos, né? E voltando, a Renata encaminhou R$1 milhão para cada um dos nossos mandatos para que a gente aplicasse naquilo que era através de emenda importante. Eu, particularmente, encaminhei para a reforma da maternidade Amadora Aguiar. Então aquela propaganda toda do prefeito lá tem só... o dedinho da Elza, da Renata, e a gente fica muito feliz. Eu tenho ido fazer algumas visitas na maternidade, e a gente, lógico, o desafio é fazer uma reforma de um espaço como aquele, a nossa única maternidade. E nascem muitos osasquenses todos os dias, não dá para parar, né? Tem que fazer com... E de outras regiões também, sim, né? Porque sim. Passa lá uma pessoa de outro município, está no trabalho de parto, vai ter que atender. Então, abraça a região também, a maternidade representativa. Deixa eu aproveitar a oportunidade, nós estamos falando de uma forma geral sobre várias questões, mas a cidade de Osasco ela cresceu nos extremos da norte, da sul, região central, muitas torres se levantando. Nós tivemos agora recentemente uma audiência pública falando sobre essa questão do zoneamento. A cidade de Osasco, a partir do ano que vem, vai ter um desenvolvimento muito grande, principalmente do lado de lá, da Zona Norte. Osasco vai ter condições de receber mais pessoas, porque a gente percebe ainda que essas regiões precisam de um investimento na parte de infraestrutura, da habitação. Com essas torres sendo levantadas, a gente discutiu, foi debatido aqui na Câmara, a probabilidade da gente conseguir organizar, porque vai interferir no trânsito, vai interferir em tudo, praticamente. Como é que a bancada do Podemos, em contato com o próprio Gerson, né, porque tem que deixar bem claro que essa relação entre o legislativo e o executivo ela é muito próxima, porque tem secretários técnicos, né, tem os parlamentares que aqui voltam os projetos ou encaminham emendas, como foi salientado por você agora nesse momento, né, sobre a maternidade Amadora Aguiar. E com essas novas torres, essas novas infraestruturas, como é que Osasco vai receber tudo isso? Fala um pouquinho dessa situação. Eu acho que é inevitável o crescimento, não só de Osasco, mas de todas as cidades vizinhas. E Osasco é uma cidade pequena em extensão territorial. Nós temos 65 quilômetros e nós temos 700 mil habitantes. Né? Então, naturalmente, nós já somos uma cidade bastante pequena, nós quase não temos mais espaços vazios. Né? Quando algumas empresas grandes querem se instalar aqui na cidade, eu acho que isso até ajudou um pouco a vocação tecnológica de Osasco, porque nós temos as empresas de tecnologia ocupando prédios, ocupando espaços que
tem que crescer na vertical. Quando a gente deixa de ter espaços físicos para serem ampliados num plano, a gente precisa crescer para cima. Então, é natural que não só Osasco, mas São Paulo, a história de crescimento de todas as cidades é um crescimento vertical. Então, Osasco não podia ser diferente, é inevitável. Agora, atrelado a isso, é natural que a gente precise, sim, pensar numa melhor mobilidade urbana. Essa semana que passou, já estive na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana aqui da nossa cidade, e nós estivemos discutindo com os engenheiros como é que a gente vai fazer com a cidade de Osasco. E eu sou muito a favor, tem muita gente que é contra, e a gente não está aqui para discutir quem é contra e quem é a favor, mas são necessidades que a cidade vai precisar ter. A gente vai precisar, não é isso que vai resolver a cidade, mas nós vamos ter que ter rodízio aqui. Já está impossível. Nós temos o segundo maior comércio da América Latina, estamos no mês de dezembro, então o centro comercial... Vai travar. Trava. Vai travar. É natural. Não dá para impedir isso. Então, é um crescimento inevitável. Então, é natural que a gente tenha que pensar em estratégias, né, de melhorar a questão da mobilidade urbana. E isso é uma discussão que tem que ser feita aqui nessa Casa Legislativa, mas também com o Executivo. É fundamental que a gente entenda o que outras cidades grandes, como São Paulo, que é a nossa vizinha, está fazendo. O que ela está fazendo com o trânsito? É inevitável que a gente tenha que, em algum momento, com o Gerson, sentar e falar qual é a prioridade que nós vamos dar para a mobilidade, melhorar a mobilidade, incentivar o uso de bicicletas, incentivar, enfim, as caminhadas, as corridas, quem mora perto de casa, deixar o seu carro, pensar na saúde pública, enfim, tem uma série de questões que a gente vai precisar discutir. Aproveitando já que a gente está falando dessa situação, alargar mais algumas avenidas, por exemplo, a dar continuidade, por exemplo, até a Visconde de Nova Granada, uma parte dela foi... o rio que estavam ali foi canalizado, abriu, colocou pista de caminhada, falta concluir, né, aquele trecho ali, e, de repente, até uma terceira ponte ali, né, para desafogar aquela região muito complicada ali, onde tem a Getúlio Vargas, termina a Getúlio Vargas, aí tem Esporte Clube Corinthians, Visconde. Sim. A própria, o Buçocaba também aqui, até tinha conversado com o Lau, quando era o secretário na ocasião, para fazer um estudo ali, para receber essa carga enorme de veículos que vem. Com a nova entrada, aquele rio ali já não tem mais funcionalidade, na verdade. Então, você tem só 3 faixas. Então, de repente, fazer o que foi feito na Visconde, para deixar mais amplo e levar isso até a Cidade de Deus, que está até lá próximo do Chico Mendes. Porque a gente está numa situação de crescimento e, como você bem disse, todo mundo quer morar em Osasco, quer investir em Osasco, está próximo da capital, está próximo das rodovias. É inevitável essa vinda para cá e a especulação imobiliária, evidentemente, olha para Osasco, é aqui que eu quero. Sem Não é dúvida. verdade? Há um crescimento econômico, mas tem que ajustar tudo isso. Eu gostaria de ficar aqui 3 horas com ela, de verdade. Já acabou? Né? A gente, como jornalista, a gente fala muito pouco, né? Então, mas o tempo ele é o nosso inimigo aqui no Direto do Plenário, né? Já está avançando, mas, de verdade, eu queria conversar muito, mas tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas não dá tempo. Vou pedir para a produção aumentar o nosso tempo aí, né? 30 minutos não dá para quase nada. Né? Passa muito rápido. Mas, Elza, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade. Né? Osasco é uma cidade desafiadora. Eu tenho acompanhado o seu crescimento desde a época quando o Rogério era vereador. Ela estava... Quantas vezes eu não fui no seu gabinete? Verdade. Né? Visitá-la, né? Como político, como jornalista. E eu fico muito orgulhoso de ver o seu crescimento. Né? Desde aquela época até onde você chegou, e eu tenho certeza que você vai crescer muito mais. E quiçá um dia que a gente tenhamos uma mulher prefeita da cidade de Osasco. Eu torço muito para que isso aconteça de verdade. Né? Não é saudosismo, não é porque você está aqui do lado, não. Nós precisamos realmente de uma mulher aqui. E a Elza está preparadíssima para assumir essas novas empreitadas, que, se for da vontade do Criador, evidentemente, tem todo um percurso. Mas eu vejo em você uma mulher muito preparada para assumir não só o nosso parlamento, mas crescer como, por exemplo, né, o nosso Gerson Pessoa hoje é prefeito, o Ribamar começou aqui na casa, hoje deputado federal, né, Rogério Santos, deputado estadual. Eu vejo a Elza nesse mesmo caminho. Torço muito por isso. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho.
E que bom que a Câmara tem um espaço como esse, né, de atender todos os parlamentares e que a gente possa, pelo menos, falar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que a gente já fez pela nossa cidade. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Nem falamos dos projetos de lei. Não deu tempo. Não deu tempo, mas vai ter que fazer um segundo tempo com a Elza aqui. Mas, olha, agradeço de coração a todos vocês que acompanharam o Direto do Plenário. Esse programa que, nos bastidores aqui, a gente ouviu que já caiu no gosto popular, né? Já virou tradição. E em 2025, eu tenho certeza que a gente vai continuar em um formato talvez até mais inovador do que esse, de repente até numa nova casa, né, que está em construção, para a gente oferecer mais comodidade, mais conforto, mais tecnologia, para a gente levar até vocês, né, o que acontece aqui no ambiente legislativo, que, sem dúvida nenhuma, essa legislatura bateu todos os recordes de projetos de lei que foram apreciados, aprovados e sancionados, né. Então, isso é fruto de um trabalho em conjunto do governo e do Poder Legislativo, que realmente, esse ano, né, e os anos anteriores, se tornou protagonista, né? Eu estava do lado de lá, hoje eu estou do lado de cá, mas eu acompanhei. Esse ano, o Poder Legislativo foi protagonista mesmo, né? Então, parabéns a todos os vereadores, aos presidentes que passaram por essa casa. E se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e na nossa fanpage TV Câmara Osasco e o nosso Instagram, Câmara Osasco. Acabou. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.